Digamos que eu vou emprestar R$1.000 pro banco. Aí o banco depois vai me devolver 1.100. Ganhei 100 conto. Só que esses R$1.000 que o banco vai pegar de você, eles vão emprestar para alguém que tá lascado e depois vão cobrar 1.500. O que é o CDB? CDB quer dizer Certificado de Depósito Bancário. E nada mais é do que você emprestar dinheiro pro banco e depois o banco te devolve essa grana com juros, ou seja, um pouco mais do que você deu para eles. Eu gosto de comparar isso aqui com empréstimo normal. Pensa assim, quando você tá lascado, endividado pra caramba, você vai lá no banco, pede um empréstimo de R$10.000, aí você faz tudo, depois você tem que devolver eles para eles em várias parcelas, certo? Você não vai devolver 10 mil, você vai devolver 11, 12, 13 mil. Por quê? Porque eles querem ganhar em cima. Aqui a situação se inverte. Você está emprestando dinheiro pro banco e eles que vão te pagar mais depois, como se fosse um empréstimo que eles estão fazendo do teu dinheiro e depois você vai ter um lucro, entendeu? Emprestar dinheiro pro banco? Pra que eles precisam do meu dinheiro? Para emprestar para alguém que está mais lascado ainda e eles ganhar mais dinheiro ainda do que você. Digamos que eu vou emprestar R$1.000 pro banco. Aí o banco depois vai me devolver 1.100. Ganhei 100 conto. Só que esses R$1.000 que o banco vai pegar de você, eles vão emprestar para alguém que está lascado e depois vão cobrar 1.500. Ou seja, eu ganho 100 pau, o banco ganha 500, só que ele vai me dar 100, fica com 400 de lucro. E o pobre que fez o empréstimo é o único que se ferra, entendeu? Por isso que eu gosto de investir dinheiro. É uma mudança 180 graus. Você deixa de ser o pobre lascado que pede empréstimo e passa a ser o rico que empresta para os outros, entendeu? Terceira pergunta. CDB é seguro, Duda? Não vai me botar numa enrascada aí, né? Pelo amor. É seguro por ele ser um investimento de renda fixa. Investimento de renda fixa só cresce. E ele também é seguro porque o CDB, ele tem cobertura do FGC. Duda, muita sigla, Duda. Que raio que é isso? CDB é o empréstimo que você vai fazer para o banco, é o investimento. FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É como se fosse um seguro. Quando você compra um carro e faz seguro, o que acontece? Se roubarem teu carro, os caras devolvem a grana. O FGC é a mesma coisa. Se você investe uma grana lá no banco, o banco faliu, os caras sumiram, foram para sei lá onde, o FGC vai te devolver tudo que você tinha lá com um limite de até 250 mil por instituição bancária. Quarta pergunta, quanto rende um CDB? São vários tipos, mas eles têm basicamente, é igual Tesouro Direto. Se você não viu aula de Tesouro Direto, assiste aqui. Ele tem basicamente dois tipos, três, vai. Primeiro é o CDB pré-fixado. Esse tipo de CDB é um CDB que os caras já te falam quanto vai ter de rentabilidade, quanto você vai ter de lucro. Então, por exemplo, um CDB pré-fixado pode ser assim, investe aqui e a gente vai te devolver 10% ao ano, 8% ao ano, 15% ao ano. Você já sabe, ele é antes, né? Pré-fixado. Ele já está determinado antes, quando você vai começar a fazer ele. Vai ser aquilo. Duda, mas pode ser que eles falem que é 10 e render só 8? Não, se eles estão falando que vai render 10, é 10. Pode explodir o mundo, o problema da gasolina, no combustível, na Segunda Guerra. É 10 que eles estão falando lá. Segundo tipo é o tipo pós-fixado, que é, olha como é chato essa frase. CDB pós-fixado é um investimento que está atrelado a um indexador. Um canal ruim só falaria isso e você ia sair daqui perdido. Mas aqui é o canal Primo Pobre, então vamos lá. Pós-fixado atrelado a um indexador é quando o rendimento, o lucro, a rentabilidade está ligada a algum tipo de coisa. Algum índice, por exemplo, você ouviu falar que a taxa Selic aumentou, né? Imagina que o investimento ele está atrelado a um indexador que é a taxa Selic. Quer dizer o quê? Que quanto mais a taxa Selic subir, mais vai render. Quanto menos a taxa Selic subir, menos vai render. Lembrando que sempre vai render. Nunca vai ficar abaixo de zero. Sempre vai render alguma coisa.
Só que quando você tem um CDB pós-fixado que está atrelado ao Selic, atrelado a CDI, atrelado ao IPCA, por exemplo. O que é IPCA, Duda? IPCA é o índice que mede a inflação. Então, se a inflação está 10% ao ano, tem aula sobre isso aqui, tá, galera? Se ele está 10% ao ano, o IPCA vai ser 10% ao ano. E se você fechar um CDB que está atrelado ao IPCA, se o IPCA está 10%, ele vai render 10%. Só que aí o que acontece? É interessante esse pós-fixado porque está subindo muito as taxas. Por exemplo, nessa semana, a taxa Selic, não se preocupa com esse monte de nome que eu estou falando, tá? Mas só para você tentar entender. A taxa Selic estava 9,25%. Os investimentos que estavam atrelados à taxa Selic estavam rendendo 9,25%. Essa semana aqui aumentou para 10,75%. Quer dizer o quê? Todo mundo que tem algum investimento que está atrelado ou a Selic ou ao CDI, o rendimento aumentou mais ainda, né? Hoje a taxa Selic está em 10,75 e o CDI é sempre 0,1 abaixo. Então, se o Selic está 10,75, o CDI está 10,65. E aí, se você for ver lá no banco, opa, tem um investimento aqui que rende 100% do CDI. Quer dizer que ele vai render 10,65 ao ano. Quanto rende a poupança, Duda? 6% ao ano.